Olá, está começando agora mais um BDF Entrevista. Eu sou a Rafaela Coure e estou aqui hoje com Giovanni Bello, jornalista responsável e autor pelo livro Se Murió Fidel, Morreu Fidel, sobre Fidel Castro, que este ano faz 10 anos de sua morte e na semana que vem é comemorado, né, o centenário de sua vida. Esse livro está sendo lançado ao longo deste mês, então trouxemos aqui hoje o Giovanni para entender um pouco do registro desse momento, que é inevitavelmente histórico, e também da produção de um livro, enquanto jornalista, enquanto fotojornalista. Giovanni, bem-vindo, muito obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Obrigado, Rafaela. Obrigado por me receber. Imagina, é um prazer. Eu queria começar mesmo falando o que você viveu, né? Pelo que eu entendi, pelo que eu li aqui, você estava de férias em Cuba e como que foi isso? Você estava lá, você recebeu a notícia, como que você reagiu, ou você já imaginava, como é que foi isso para você? Sim. Em 2016, 10 anos atrás, eu fui a Cuba de férias. Eu sou jornalista, era jornalista na época já, mas fui de férias para fotografar. Estava interessado em conhecer Cuba, entender aquele país que, assim, a gente escuta falar e eu já tinha lido sobre e cantado. Então cheguei lá, na metade do dia, aí eu fui um turista, no segundo dia eu fui turista, e aí no final do segundo dia eu estava num hostel de mochileiros, vendo o que seriam os próximos, conversando a programação, onde ir, onde não ir, aquela bagunça de hostel. E a dona estava um pouco longe assim, e atendeu o telefone, e aí ela fez uma cara de preocupada e falou: "Se murió Fidel?" E aí eu falei: "Não acredito." Porque é isso, né? Eu tava lá de férias. E aí eu falei: "Meu Deus, não pode ser verdade." Aí eu peguei minha câmera e saí. Isso era de noite, você disse? Isso era 10, mais ou menos 10 da noite, assim. Depois eu fui entender, né, que tinha rolado um anúncio do Raul Castro na TV, anunciando a morte do Fidel. Mas acho que uma vizinha ligou pra ela, alguém ligou pra ela e avisou. Mas, naquele momento, era só uma senhora atendendo o telefone falando que o Fidel morreu. Sim. E não é o suficiente para saber se ele morreu mesmo, né? Então eu peguei a minha câmera, meio desesperado, porque, meu Deus, se isso está acontecendo é histórico. Sim. E saí nas ruas tentando confirmar essa informação. Aí a minha ideia era usar a internet e tal, e tentar ver os veículos de comunicação do Brasil, da América Latina, enfim. Mas a internet na época era muito complicada. Uhum. Ela era acessível por meio de vouchers que tu comprava. E eles eram uma hora cada voucher, eles custavam caro também, era acho que 3 euros a hora. Nossa. E aí sentava na praça, onde tinha o Wi-Fi, conectava e tal. Mas aquela hora da noite eu não ia conseguir comprar um voucher. E aí eu lembrei de um hotel chique, pelo qual eu tinha passado. Aí eu pensei, lá eles devem ter. Aí eu fui, implorei pro recepcionista: "Por favor, deixa eu usar a sua internet." Aí: "Ah, não, porque é só pros hóspedes e tal." Eu pensei: "Por favor, por favor, por favor." Acho que ele se comoveu com o meu desespero e deixou eu usar um pouco lá. E aí eu entrei no site de notícia, ninguém tinha falado disso ainda. Era talvez por causa do fuso, a diferença de fuso com os outros países. Não, a notícia não estava nos sites ainda. E aí no Twitter eu encontrei o Maduro dando suas condolências ao Fidel e tudo mais. Aí eu pensei, bom, mais confirmação que isso acho que não tem. Impossível. Né? Então, está acontecendo, vamos trabalhar. E você entrou em contato com o jornal que você trabalhava no Brasil para informar? De repente você foi quem trouxe a notícia para eles e pediu, digamos, coordenadas. Como que eu ajo agora? O que vocês esperam de mim? Acabaram minhas férias? Como é que vai ser isso? Eu avisei, era meio da noite lá, então ninguém me respondeu. Claro. E eu fui ver as mensagens também bem depois, por causa dessa questão da internet. Mas isso, avisei o jornal e comecei a trabalhar. O que você fazia no jornal na época? Joguei tudo para trás e, bom, agora acabaram, né? Eu
eu trabalhava também na época com vídeo. Hum, Vídeo é meu ganha-pão, sim. edição, filmagem, enfim. Mas a fotografia sempre esteve no meu coração, digamos. É meu xodó. Eu tenho uma frase que eu escutei esses dias que é todo filmmaker quer ser fotógrafo, todo fotógrafo quer ser filmmaker. Em alguma instância, possivelmente. Então, é isso, eu fui para Cuba para fotografar. Ah, E não a morte de Fidel. não a morte de Fidel, definitivamente. Mas a minha câmera pessoal não era boa o suficiente para filmar, para fazer filmes. Uhum. Então, é isso, eu podia escrever e podia fotografar, e foi isso que eu comecei a fazer. Ah, entendi. E foi isso que eu me propus a fazer, né? Então, eu mandei um texto ali no primeiro dia, mandei algumas fotos e tal, mas tem uma questão que foi surpreendente para mim, que foi o silêncio. Logo depois que ele morreu, eu achei que as ruas iam ser uma efervescência, assim, uma comoção geral, mas foi o contrário. Eu tinha visto Havana como é Havana, muito barulhenta, musical e tudo mais. E aí ele morreu e as ruas ficaram em silêncio e nada estava acontecendo, assim. E eu fiquei procurando a notícia, né? Como Sim. jornalista, o que vai acontecer, como vai ser, enfim. E você acha que era um silêncio de tristeza ou de espera? Porque eu imagino, bom, até o livro também você escreve, tem todo um cortejo, vamos usar essa palavra. Então as pessoas estavam numa expectativa, ao mesmo tempo, é isso, um pouco sem saber o que fazer em um momento tão gigantesco. Como que foi para você sentir essas coisas? E esse contraste das duas Havanas em questão de uma noite, né? Uma virada. Não, foi estranhíssimo, isso com certeza, porque Havana é esse lugar incrível, vivo, né? E de repente, silêncio total. Eu acho que era uma mistura de tristeza, claro, por esse símbolo do país, símbolo e respeito, né? Uhum. E também expectativa pelo que iria acontecer. Uns 2 dias depois, no dia seguinte não, no segundo. Então no segundo dia depois da morte, o governo anunciou a programação em volta do luto, digamos. A comissão dos funerais, a comissão organizadora do funeral, os funerales. E foi muito simbólico, assim, o que eles organizaram. A Revolução em 59, ela começou em Santiago de Cuba e terminou em Havana, com a Caravana de la Libertad, em que os barbudos tomaram o país, enfim, fizeram a revolução. O que eles fizeram foi o contrário. Eles pegaram as cinzas do Fidel e levaram de Havana a Santiago de Cuba em um cortejo fúnebre que passou por todo o país, quase todas as províncias, lentamente, para as pessoas prestarem suas homenagens. E no começo, em Havana, teve um acto de massas e em Santiago também teve outro. E aí eu tava nesses dois. Você acompanhou o cortejo ou você Muito esteve no pouco. primeiro momento e no final, assim, apenas? No começo e o final. O meio não. Você pretendia ir para Santiago já previamente? Não. Ou teve essa mudança no seu itinerário da viagem? Santiago é muito longe de Havana. Sim. Então, acho que foi mais de uma noite inteira de viagem. Então, assim, não estava nos planos. Eu ia até metade do país, não sei. Sim. Mas, bom, acabaram as férias, eu joguei tudo para trás e comecei a trabalhar. E todo esse tempo você estava trabalhando ainda para o jornal? Ou, como você disse, você inicialmente entregou um texto, entregou algumas fotos, imagino que também, conforme a internet permitia essas coisas, mas foram dias, eu imagino, todo. E as suas férias também deveriam ser dias, né, eu imagino. Então, você se liberou do seu trabalho, mas como é que foi isso para você também, nisso lá? Foi... Bom, a coincidência foi uma coisa meio incrível, assim, porque eu cheguei, ele morreu no segundo dia. Essa programação do funeral durou 9 dias, 10. Tá. Me sobraram 2 ou 3 e eu voltei pro Brasil. Eu não mudei minha passagem, nada. Sim. Foi assim, encaixe perfeito. Depois de alguns dias, o jornal me dispensou da cobertura. Tá. E eu fiquei, assim, bravo. Eu falei, não é possível, gente, esse é um momento histórico. Eu não vou. Eles estavam com um correspondente, não precisaram nem investir no envio de alguém. Já tinha alguém lá, às próprias custas, inclusive, não é mesmo? Então eles poderiam aproveitar para muitas coisas. E aí eles me dispensaram. E aí eu fiquei indignado, mas aí falei também, gente,
tá bom, não vou parar de trabalhar. Isso aqui é histórico, não tem como eu voltar para as férias. Isso não dá. E assim, e também, que férias também, porque o país parou. O país parou. Um lado meu, eu queria estar trabalhando nesse momento histórico de Cuba, da América Latina, do mundo. E o outro também, as férias, não existiam férias possíveis. A venda de álcool foi proibida, a música parou, festas, então os museus fechados. Nossa. Não tinha o que fazer. Você viveu um momento de luto coletivo de uma nação inteira, né? E se a gente for até discutir isso, foi pré-pandemia, né? Que a gente viveu um luto coletivo de formas muito distintas, a nível, inclusive, internacional, não só no Brasil. Mas você estava ali em uma civilização e uma galera que é animada, muito como nós, os latino-americanos e caribenhos, a gente sabe, muito viva, e viveu uma grande morte, né? Então, eu imagino, e é isso que você falou até do trabalho do jornalista, né? A gente, infelizmente, nunca está descansando oficialmente, porque se acontece uma coisa assim, você não vai... É isso, você não podia nem estar vivendo Cuba. Você viveu uma Cuba que poucas pessoas que não são de lá viveram, né? Você já pensou um pouco sobre... Faz 10 anos quase, agora em novembro, você já pensou um pouco sobre isso, sobre o que você viveu em Cuba e o que é estar participando de um momento que ele é único, isso é inevitável, sabe? É totalmente único e estranhíssimo. Eu ficava falando sempre, nossa, eu preciso voltar a Cuba em tempos mais normais, mas tempos normais em Cuba eu acho que nos últimos anos tem sido difícil, com a pressão americana e Sim. tudo que está acontecendo lá. Mas é isso, foi uma Cuba muito diferente do que eu li, do que eu conhecia, do que eu escutava. E daqui eu vi nos 2 primeiros dias ali também. Do que você pretendia registrar. Né? E no final também, acabou o luto e tudo mais, e as festas e bares começaram a voltar, mas não foi assim, também de imediato. Eu acho que normal, né? Foi um impacto muito grande para o país. E aí, como você tinha sido dispensado do jornal na cobertura para ele, você fez uma cobertura para você? Sim. Foi essa que foi a ideia. Eu vou continuar registrando, porque... qual foi o seu sentimento, enquanto fotojornalista, inclusive, né? Porque é isso, você trabalha com vídeo até hoje, formado em jornalismo, né? Texto, mas você gosta da fotografia, como você disse, tinha sua câmera pessoal. Então, qual foi o seu ímpeto por si, assim, além desses que são embutidos em nós pela graduação? Sim. Eu acho que, na época, eu fiquei indignado, bravo, por terem me dispensado. Mas depois hoje eu agradeço, virou esse livro. E mudou também o jeito de fotografar, porque se eu tivesse com o jornal, eu precisaria alimentar o jornal do dia seguinte, o site, enfim, ficar atrás da notícia, do factual. E quando me dispensaram, e eu entendi também de cara que era um momento histórico, eu fiquei pensando nesse trabalho como um ensaio, como algo para durar mais tempo, uma coisa de mais fôlego. Então, a abordagem muda, eu acho, inevitavelmente. E, como a gente estava falando do silêncio, assim, eu fiz umas fotos do silêncio, digamos, que são mais simbólicas do que factuais, e é o tipo de foto que não entraria no jornal. Perfeito. Porque não é notícia, Sim. Né? A não notícia. Mas, fazendo para mim, pensando numa perspectiva de mais longo prazo, isso é possível. Então você sente que, estando lá, em alguma instância, você já planejava trabalhar num nível? Ou uma coisa mais pelo menos permanente, vamos colocar assim? Você já tinha feito algum projeto assim na sua vida, jornalístico? Fotojornalístico em especial? Fotográfico? Não tão longo. Eu já pensava em fazer um ensaio, que isso virasse um ensaio fotográfico um pouco mais longo, de umas 20 fotos por aí. Mas um livro, não. Mas eu tive um outro projeto depois desse, no qual eu trabalhei por um ano inteiro fotografando, quase todos os dias, enfim, de muito fôlego, em que eu queria fazer um livro, aquele projeto, só que eu senti que ele era grande demais para ser o primeiro. E aí eu pensei, bom, eu tenho esse corpo de trabalho que já está pronto, que ele é bem definido, porque são aqueles 9, 10 dias, esse fato histórico específico. Vou tentar fazer algo com isso, antes de partir para esse projeto gigante que eu estava fazendo. Sim.
Mas, bom, fazer um livro nunca é simples e nunca é fácil, né? Como que foi esse processo para você? Assim, vamos começar do princípio. Enquanto você estava lá acompanhando esses 10 dias, quantas fotos você tirou? Ó, eu acho que foi por volta de 2, 3 mil. Assim. 2, 3 mil. E o livro virou um pouco mais de 60 fotos. 60? Entre 60 e 70 fotos. Uma porcentagem mínima, né? Como que é para você? E aí, então, uma pergunta que para mim ela é muito emblemática é, você viveu. Então, você viu, né? E, então, gente, qualquer foto que a gente tira em uma viagem, a gente entende que tem um sentimento muito além do que hoje o celular, né? Mas que a câmera registra, né? Então, eu imagino que para você fazer essa escolha tenha sido um processo muito difícil, né? Como que foi o processo de ideação? E aí, vamos fazer isso. Você já tinha divulgado fotos para além do que você publicou à época, né? Como é que foi esse processo para você? Do desenvolvimento de uma coisa física e Pois é. Nesses tempos de redes e de tudo muito escorregadio, assim, as coisas vão para um feed que ficam para trás e tal. Eu acho que fazer algo físico tem uma importância maior hoje em dia, até tem um peso até maior do que antes. O processo do livro foi longo, assim. No começo, como eu estava só querendo experimentar, eu fiz uma zine, que é uma publicação independente, barata, a impressão não é tão boa, era grampeado, não era costura e tal. Então era isso, era algo muito simples. Mas aí eu mostrei para alguns amigos e estava pensando nisso e tal, e eles falaram, isso não pode ser só uma zine. E bom, porque eles gostaram das fotos, mas também pelo fato de ser um momento histórico e que não muita gente viveu e cobriu. Talvez pouca gente tenha vivido como eu vivi, que era isso, férias e depois trabalho. Sim. Eu estava lá antes de qualquer imprensa. Sim. Porque depois que ele morreu, a imprensa começou a chegar. Claro. O governo segurou um pouco essas celebrações do luto, acho que para dar tempo também da imprensa mundial chegar. Mas eu estava lá desde o anúncio. Do pré, inclusive. Então, foi um momento muito único. E histórico, enfim, que acho que merecia ser mais do que uma zine mal impressa, grampeada, mal distribuída, enfim. E aí, eu comecei nesse processo de encontrar uma editora, que é longo, é difícil, quem já tentou sabe como é. E aí eu encontrei a Vento Leste, que é especializada em fotografia, fotolivros, e eles abraçaram o projeto desde o primeiro e-mail, assim. Gostaram do tema, gostaram do texto, das fotos e tal. E aí a gente estava conversando desde abril do ano passado, mais ou menos. Trabalhou no livro mais assim, focados desde dezembro. E ele chegou quase pronto, digamos assim. Mas também, quando a gente coloca mais gente no processo, vem novas ideias, né? Novas boas ideias, né? Então o livro melhorou com eles, só melhorou. Que ótimo. Uma ideia que era sua foi sendo construída em muitas mãos, eu imagino, então sempre, depois. Sempre. Um livro nunca é de uma pessoa só. Com certeza, eu imagino. Você falou um ponto que eu acho que é bem relevante, né? Tipo, da sua venda da ideia de um livro, né? Você tem um registro da morte de um líder de Cuba, né? É assim, a gente fala muito dos grandes líderes da América Latina, só que a gente, em especial aqui no Brasil de fato, a gente trabalha muito com esses líderes socialistas, comunistas de esquerda, né? Então, a grande mídia vai noticiar, mas nem sempre vai se aprofundar nisso, vai fazer um registro tão longo e tão grande, até por uma questão que vão pensar que não tem público. Que não, a gente aqui sabe que não necessariamente é verdade. Então eu imagino que para vocês tenha sido um empecilho extra de achar algum lugar que queira. Eu acho que tem essa dualidade do que é histórico, mas o que é histórico para quem, não é mesmo? Qual que é a relevância de um líder como Fidel Castro, né? Assim, eu acredito que há uma relevância que ela é eterna, né? Ela é muito importante, mas nem todo mundo necessariamente vai pensar dessa forma. Você sentiu que teve uma dificuldade nesse momento de, vamos usar essa palavra, convencimento da relevância dessa publicação, desse investimento? Não, eu acho que, gostando ou não de Fidel Castro, ele é indiscutivelmente uma figura histórica importantíssima para a América Latina, para Cuba, óbvio, mas até para a história mundial. Assim. Sim. Ele representa muita coisa, ele representa
assim, esse sonho socialista, que alguns diriam utópico, outros não, mas e uma resistência também, tipo um último enclave de tentativa de fazer algo diferente do que a gente tem por aqui e pelo mundo inteiro. Então, é isso. Eu acho que, goste ou não dele, não dá para discutir que ele é uma figura importantíssima. Assim. E óbvio que ele não é unânime, nem dentro de Cuba, eu acho. Mas é isso, é importante. Até quem não gostava dele, com quem eu conversei lá e depois fora, e quem está fora de Cuba, os cubanos que saíram, geralmente não amam o socialismo, o comunismo e o regime. Mas até essas pessoas respeitam a figura dele, porque ele fez muita coisa, mudou muita coisa. O que era Cuba antes da Revolução e depois melhorou muito, né? As mudanças no país não são indiscutíveis. A alfabetização de quase toda a população em tão pouco tempo, a questão da saúde, moradia, alimentação, enfim. Sim. Todas as coisas positivas que eles fizeram, goste ou não. Não, estão postas, né? Estão dadas. E é uma figura, como você mesmo disse. Você, um parênteses rápido, você chegou a cobrir na sua vida de repórter, jornalista, videomaker, algum outro momento histórico do tipo, antes ou depois? Digamos que sim. Acho que dá pra dizer que é histórico, mas a época do impeachment da Dilma, do golpe parlamentar, né? Acho que foi histórico pro Brasil, com certeza, e eu tava cobrindo e o Brasil tava mexido, né? Sim. Depois, hoje eu moro em Londres e eu tava lá na morte da Rainha Elizabeth. Olha. Que foi histórico. Também. Você viu similaridades? Sim. Essa é uma pergunta interessante, né? Porque a gente está comparando Londres e Cuba, né? Que tem... Estranhamente, similaridades. Mas por essas duas figuras históricas, eu acho. Históricas e presentes no imaginário da população por tanto tempo. O Fidel foi comandante-chefe, foi presidente por 49 anos. Sim, e morreu com 90. E morreu com 90. Ele, depois de sair e passar para o Raul, ele ainda ficou muito tempo ali, né? Então, essa figura de muito tempo no país. E a Rainha Elizabeth também. Teve lá jubileu de diamante, de não sei o quê. Então, quando ela morreu, até, assim, amigos jovens, progressistas, assim, a coisa da realeza, pessoalmente, eu acho, assim, ultrapassada, estranha, que existam reis e rainhas hoje em dia ainda. E para muita gente lá também, assim, mas, mesmo até em círculos um pouco progressistas, jovens, as pessoas ficaram meio emocionadas, como se uma avó minha tivesse morrido. Então, essa comoção por uma figura que não é unânime, não necessariamente gostada, mas é uma comoção. E você acha que há um certo contágio também de quem tá lá, eu acho, porque é um povo em luto, né? Isso que eu falei, do luto de uma nação, né? Um luto coletivo, né? É um momento de passagem também, de mudança, assim. É uma mudança. Eu imagino que em Cuba deva ter sido isso, né? Quando você perde uma figura que tem esse nível de importância, de relevância, as pessoas devem sentir inicialmente caramba, e agora? Será que vai ter outro igual? Como que vão ser os rumos do nosso país para uma figura que foi tão importante para construir um rumo para o país, né? Então, essa comoção deve ter essa coisa contagiante, né? De preocupação, de insegurança. Você sentiu isso de alguma forma? Não, sim, eu sentia como se tivesse tudo em suspenso, assim. E, tipo, o que vai acontecer agora? Porque é isso, Fidel segurou essa revolução com muita habilidade, muita teimosia, muita força ali, né? E aí, por mais que ele não tivesse mais comandando o país, ele era essa figura que segurou o tranco contra os americanos, passou pelo período especial nos anos 90. Então, quando ele morre, e aí, bom, Raul é uma figura super importante, mas não é Fidel Castro, né? Como que ficaria o país? Então, acho que tinha algo no ar, assim, o que vai acontecer agora. E
Acho que não dá pra gente ser tão ousado e falar que é o começo do que está acontecendo agora. Acho que é demais esticar assim a interpretação. Mas é isso, nos últimos 10 anos A situação de não Cuba. está fácil. Não, muito pelo contrário. E você, inclusive, falou que gostaria de voltar, né? Nossa, é. Para ver uma Cuba. Hoje, claro, está muito mais complicado, ainda mais turisticamente falando, porque o que você conheceu foi um momento muito específico, né? E ele está registrado aqui, até voltando à parte do registro, que você falou, né, das duas, mais de 2.000 fotos para 60, né? É. Eu queria entender um pouco esse processo de composição, de discussão, de escolha, né? Eu dei uma folheada no livro, então é muito sobre pessoas. Né, é o registro das pessoas, né, e algumas paisagens, né, assim, eu acho que quando a gente pensa em uma viagem, a gente fotografa muita paisagem, né, sempre. O seu livro, ele tem muito mais foco nas pessoas, né, como é que foi isso, como é que foi essa troca, como é que foi pra você esse registro, inicialmente, e depois a escolha do que ia entrar nessa versão compacta, vamos colocar assim, da sua viagem, do seu registro. Sim. Bom, quando o jornal me dispensou, ficou mais difícil eu conseguir uma credencial de imprensa, digamos. Porque, bom, até tinha meu crachá e tudo mais, mas eu era ali uma pessoa sozinha, sem o apoio do jornal e competindo pela credencial com a imprensa do mundo inteiro que estava chegando lá. Então tinham TVs de vários lugares, tinham jornais, fotógrafos famosos que eu admirava muito, assim. Caramba. Ídolos, assim, que eu tava vendo, caramba, esse cara. Então, assim, não consegui uma credencial, no fim das contas. E isso me impediu de subir nos postos designados para a imprensa. Sei. Então, tinha uma plataforma elevada, da onde dava para ver o palco, alguns acessos ali. Mas, sinceramente, não me interessava. Porque essa era a foto e a imagem que todo mundo ia fazer. Porque era um posto designado, então era 1 metro para cá, 1 metro para lá. Então, assim, o mesmo ângulo, praticamente, muito difícil fugir, né? E esse oficialesco não me interessava, sinceramente. Em Havana, no Acto de Massa de Havana, vieram muitos chefes de Estado de toda a América Latina, de outros lugares do mundo, discursaram, prestaram homenagem e tudo mais. E em Santiago de Cuba foi mais umas lideranças cubanas, assim, foi uma cerimônia mais cubana mesmo. Mas eu estava interessado nas pessoas, em quem estava lá presente, assim. Esse era o meu foco, com certeza. Mesmo se eu tivesse a credencial, eu evitaria aqueles postos, porque é isso, eu não quero fazer o que estava todo mundo fazendo e não era nem meu interesse também. Aí o processo de edição do livro é complicadíssimo, né? De 3.000 para 60 e poucas é um corte, assim, profundo. Coisas ficaram de fora, claro. Mas é isso tudo pela fluidez, acho, pela narrativa. Por fazer o melhor livro possível, assim. Não é porque vai ter mais fotos que vai ser melhor. Sim. Um fotolivro, para quem não está na patotinha da fotografia, digamos, é um formato em si. O livro como objeto, mas também todas as escolhas em volta dele. Porque um livro de literatura, de não ficção, é uma capa, pode ser dura, pode ser mole, pode ter orelha, pode não ter, mas dentro são páginas com palavrinhas. Né? Padrão. E tem ali alguma margem de escolha, óbvio, mas um fotolivro é um mundo, assim, é um mundo de possibilidades. Então, as dimensões do livro, a escolha do papel, o tipo de impressão, a capa dura, a capa mole, colorido, preto e branco, assim, são infinitas possibilidades. Mistura de arquivo com fotografia, por exemplo, também é outra coisa que se faz muito. Então, esse livro especificamente foi pensado, tudo foi muito pensado e discutido com a editora, e, enfim. Então ele tem uma dimensão não tão grande que eu precise apoiar em cima de uma mesa para vê-lo, não tão pequeno em que as fotos fiquem pequenas e não sejam valorizadas. A proporção da página, quando eu abro o livro, é exatamente a proporção da foto, então ela não está cortada nem em cima nem nos lados. Legal.
Ele tem algumas fotos, começam essa narrativa, vem o texto em inglês, em espanhol, português e inglês, que é um pequeno ensaio, uma mistura de reportagem, relato pessoal, impressões pessoais desse momento. E a sequência fotográfica, que seria o principal, né? Essa sequência tem uma narrativa, ela é pensada, então tem fotos que te pedem para parar e olhar, tem fotos que te pedem para passar a página e ver o que tem em seguida. Eu não consigo controlar o tempo em que a pessoa vai virar a página, mas eu acho que dá para induzir um pouco essa experiência do leitor. E eu acho que tem muitas leituras também, porque as fotos não têm legenda, isso também é de propósito. O texto informa muito do que vai ser visto ali, mas só as fotos em si, só a leitura das fotos já é uma leitura. Eu acho que já dá para entender muita coisa. E muda também. A leitura muda com o tempo, com o que se aprende. Daqui a um ano, talvez tu veja as fotos de um jeito diferente do que viu hoje. Então é isso. Tudo isso é muito bonito o que você falou. E até é uma coisa que eu acho que é muito relevante a gente falar, né? A impressão faz muita diferença. A escolha do papel que você falou, porque, quando a gente tirava fotos com câmeras analógicas, a gente tinha um papel filme. Ele vai ter brilho, ele vai dar o máximo de claridade, de contraste que a gente precisa para enxergar a imagem. Quando a gente muda para um papel, é só ver jornais impressos que ainda temos, a gente perde, né? As fotos, elas ficam opacas. Então, o trabalho de edição para fazer num livro com outros tipos de papéis que não sejam fotográficos, eu imagino que seja muito duro. É o que você disse, para manter a qualidade e passar a mensagem, né? E aí você falou, eu acho isso tudo muito bonito, que você falou do tempo que a gente gasta, que a gente investe em cada página, em cada foto. E aí até você falou antes das redes sociais, porque hoje a gente tem as redes sociais de foto, e é tudo muito rápido, tem cada vez menos imagens e muito mais vídeos, inclusive, né? Sim. Então, eu acho que um livro desses, e você fazer um ensaio, é quase como uma forma de resistência, né? A gente brinca como os vinis hoje pra gente escutar a música, né? É muito mais do que um álbum de fotos, porque ele tá contando uma história. E não é uma literatura, que a gente também vê, assim, um e-book desse livro não entregaria a mesma informação. Seria triste. Como que foi pra você essa ideia do voltar pro analógico, então... E o que você pensa um pouco dessa ideia, né? De, poxa, você falou por cima, mas da importância do que é impresso, do que a gente pode pegar nas mãos, em tempos de redes sociais e especialmente por esse ponto, da rapidez do consumo. Não, assim, vejo pela minha própria experiência de usar o Instagram, né? Vamos dizer que é a rede das fotos. Sim. Cada vez menos, mas digamos que é a rede das fotos. Quanto tempo eu vou olhar para uma foto, mesmo que seja um fotógrafo incrível? Assim, é o tamanho da tela, a experiência ali de ficar passando, é um fast food, assim, né? E um livro fica. E eu acho que esse livro, esse tema merecia ficar. Daqui 10 anos, daqui 20 anos, ele ainda vai existir na estante de alguém, na mesa de alguém. E essa história vai ser revisitada. O post que eu fiz semana passada, nunca mais ninguém vai ver, né? Claro, são finalidades diferentes e tudo mais, mas esse ambiente de redes sociais é o que a gente está permeado e está tomando conta e tudo mais. Então, fazer um livro é importante, imprimir suas fotos é importante. E a gente precisa continuar colocando coisas no mundo, assim, apesar da dificuldade, do custo, etc. É isso, tem coisas que merecem. E é isso do tempo, né? Porque a gente usa... Mesmo ler, as pessoas têm lido, em média, menos, assim, eu digo, inclusive, por mim mesma, né? Porque é muito mais fácil ver uma série, mexer numa rede social, do que pegar um livro e ler. E um livro fotográfico me parece um desafio ainda maior. Porque você precisa investir um tempo. A atenção, né? E, só que eu acho que esse é o ponto muito interessante de fazer isso sobre o momento histórico. Eu acho, assim, que é uma leitura muito ativa. Porque o que está escrito, a mensagem está sendo passada, em geral, muito claramente, né? E uma foto, tu precisa ler ela, precisa interpretar, precisa se debruçar sobre ela. Claro que tem fotos que geram mais uma impressão, um sentimento, do que necessariamente
informação. Sim. Mas acho que também esse é o poder da foto, né? Para além da informação que ela passa, é essa sensação. Com certeza. E até pensando um pouco no ofício do fotojornalista, né? Se a gente for entrar para essa seara. Porque aqui a gente falou que ela é muito mais, né, as fotos são muito mais simbólicas do que factuais. Mas para você, por exemplo, você falou que trabalha muito com vídeo, né? Quer ser fotógrafo, mas você gostaria de fotografar também jornalisticamente falando, para fazer essas coberturas mais factuais de jornalismo? Cada vez menos. Cada vez menos. Cada vez menos, eu estou menos interessado nisso. O livro, as fotos simbólicas que a gente comentou, acho que esse momento de silêncio que eu comentei no começo, capturar esse silêncio, é claro que não é objetivo. Então, assim, algumas fotos, alguns personagens que aparecem ali são símbolos desse momento em que o tempo estava suspenso, né? Me perdi. Eu ia falar de outra coisa. Eu queria falar do papel também, que a gente comentou do papel. Sim, claro. A gente imprimia fotos e era aquele papel brilhante, Sim. saturado e tudo mais. Aqui a escolha foi pelo pólen, que é um papel que tem uma textura, ele tem um amarelado também. Ele lembra muito jornal, revista, que é a minha origem, né? Jornalismo. Foi uma escolha deliberada, assim. E eu acho também que nem combinaria um papel brilhante, limpo, sabe? O tema, as texturas, as cores pediam isso. Um ruído ali, né? Uma textura, claro. E o do formato fotolivro, a escolha do papel é uma escolha sensorial mesmo, assim, e que muda a leitura. Inclusive, é o que você falou, inclusive pode ajudar nessa coisa do tempo. Sim. Né? Porque fica uma coisa confortável, fica uma coisa prazerosa de você investir ali e passar um tempo, né? Dedicar um tempo para engolir isso daqui. Mas é isso que eu estava até falando sobre o papel do jornalismo, porque essas fotos, em alguma instância, elas também são jornalísticas. Não é inegável, porque ele é um registro. Né? É um registro permanente, né? O que você falou, em 10, 20 anos o livro vai estar lá, e ele vai estar físico, e as fotos a gente conta com a qualidade do papel para manter isso, que é o que você falou, nas redes sociais, as fotos do dia seguinte tem que procurar, a gente vai entrar no Google e vai pesquisar. Isso cria uma permanência. Jornalisticamente falando, eu vejo um potencial nisso também. Você imagino que também, então, né? Porque tem esse dual. Acho que, inclusive, além das redes, o próprio jornal, que, bom, tá desaparecendo, infelizmente, o papel e tudo mais, mas é isso, o jornal do dia anterior virou o jornal do pet. Sim. Da gaiola do passarinho, né? Aquela coisa. Então, um livro tem essa importância, essa relevância da permanência, assim. Ao mesmo tempo, eu sinto que, jornalisticamente falando, há uma competição muito grande pela melhor foto do momento. Sim. Que vai estampar a capa do jornal, que vai estar na home do site no dia seguinte. Mas então essa não é uma coisa que hoje você busca mais profissionalmente. Não, acho que esse trabalho tem 10 anos, né? Sim. Hoje eu sou outro fotógrafo buscando outras coisas também. Talvez tentando ser mais artista que jornalista. Isso é um tema para terapia. Outra discussão. Mas é isso, o factual é escorregadio, né? Sim. E escorregadio por escorregadio, me interessa a sensação, me interessa a impressão, o sentimento, o que a foto consegue passar que outras mídias não conseguem. E é até interessante isso que você falou, né? São 10 anos, né? Esse ano com... Tem uma foto no livro, no meio do livro, que dá pra ver que as pessoas estão gritando e é no meio do acto de massas lá. Ela tá desfocada, completamente desfocada. E 10 anos atrás, ela foi incluída de última hora no livro. Olha. 10 anos atrás eu não descartei, mas não selecionei essa foto. E hoje, olhando de novo, com o olhar de hoje, eu vi que ela tinha um valor não factual, porque inclusive ela está desfocada, mas de sensação. Essa energia que tinha lá. Simbólico mesmo, né? Eu até ia comentar sobre isso. São 10 anos. E não são 10 anos na produção dele, necessariamente. Você revisitar as fotos e fazer o CNO, eu imagino que deve ter te colocado em contato com muitas das coisas que você sentiu à época, mas com essa sua visão de hoje, né? Você vê, então, essa transformação em você enquanto profissional, inclusive. Sim. Fotos que você faria diferente ou não teria feito, ou fotos que você, na época, com certeza. Não viu valor e hoje você vê. E aí isso tem um resultado de uma coisa, de um trabalho muito completo. Pra você, esse é
Ela sentiu também. A gente estava falando da seleção, eu acho que o mais difícil é porque eu sei a ordem que elas foram feitas, eu sei o quão difícil foi fazer a foto X. E me desapegar disso e ver o valor dela em si, para além da sensação que eu tenho da memória pessoal, isso é o desafio. Me livrar das minhas queridas. Sim. Todo trabalho de edição envolve muito um desapego. E aí você falou até que teve uma equipe muito presente também nisso, em dar os cortes corretos, eu imagino. Sim. Na hora certa. Bom, a primeira versão era essa zine que eu tinha comentado, tinha 68 páginas, que é o máximo possível que daria para grampear. Então, foi com isso que eu cheguei na editora, mas com um design mais apurado, e com a possibilidade de aumentar um pouco. A gente aumentou um pouco essa seleção, essa edição, e aí que a editora entrou e a gente refez algumas ordens, algumas sequências, né, das fotos. E é isso, acho que tem muitas leituras e tem muitas contribuições também nesse processo. E como que está sendo o processo de lançar o livro? Eu compreendo que você veio de uma sequência de lançamentos que você participou, inclusive da Flip. Como é que está sendo para você esse processo? Está sendo intenso e que eu não esperava. Está dando quase mais trabalho do que fazer o livro. O meu lugar não é na frente da câmera, apesar de eu estar aqui, é atrás da câmera. Mas está sendo muito legal, o público está recebendo está super aberto, assim. Eu comecei pela Europa, porque, enfim, eu estou morando lá. Então, comecei em Londres, no Photo London. A gente foi para Arles, que é um festival de fotografia super importante da França, talvez o mais importante do mundo, não sei. Mas lá foi um super palco, assim. Legal. Depois a gente veio para cá, e aí eu fui para Flip. Conversei com o Jamil Chad, a gente fez esse papo sobre o livro lá. Depois para a Abrage. A Abrage é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Estava lá no congresso com o livro. Fomos para BH, Florianópolis, São Paulo. Chega. Acabou a tour. Mas olha que interessante você contando, né? Por exemplo, na Europa você começou em feiras de fotografia, feiras, encontros, e aqui foi para a parte de jornalismo. O que é interessante porque mostra como essa é uma publicação que navega entre os dois campos, né? Porque então, jornalisticamente falando, tem um potencial, e fotograficamente falando, também tem seu potencial. Então você consegue, você acaba a publicação e você, em alguma instância, consegue navegar entre os dois públicos, mas eu imagino que a recepção também seja distinta. Sim. Nas feiras de fotografia, essa atenção ao papel e à sequência e ao tema, claro, mas as pessoas estão interessadas no objeto, na fotografia em si. Legal. E eu acho que nessa parte brasileira, em que a gente está discutindo mais o tema, é isso, o tema é muito importante e eu acho que também para a América Latina, para a gente que está aqui, em especial, Fidel Castro representa muito mais do que para um europeu. Com certeza. Então, é isso. E para além de jornalistas que se interessam por isso, ou de fotógrafos, eu acho que qualquer pessoa que se interessa por Cuba, por esse processo revolucionário e pela história da América Latina, acho que esse livro tem um lugar, assim. Não, com certeza. Mas é isso muito legal, porque aqui no Brasil, você acha que a fotografia ela é valorizada dessa mesma forma que lá na Europa? Tipo, eu pessoalmente não conheço grandes encontros de... não, tem alguns festivais, mas é menor. É menor. A gente... O público, enfim, o dinheiro também. Eu acho que essa desigualdade do norte-sul global também pega no fomento à arte, né? No quanto a pessoa tem disponível para gastar com fotografia, com algo que não é essencial, né? Que enfim. O critério de essencial, ele é muito amplo, né? Agora... Não é comida, aluguel, conta de água e luz, né? Com certeza. E até me perguntei, quando você estava falando um pouco do seu processo, né? Então, você foi rever um arquivo seu de 10 anos. Como que você armazena
essas fotos, porque tem um medo muito grande de perda, né? Em muitos HDs. Muitos HDs, assim. Eu acho que esse trabalho deve estar em uns 3 ou 4, assim. Repetido. Sim. Porque acho que talvez o único... A gente está perdendo isso, mas acho que a única garantia seria a película, né? O filme. O filme. O físico. Mas mesmo ele, acontece algum degrada. acidente... Mas é isso, se estiver bem guardado, em 100 anos ele está lá ainda. Olha. Um HD, a gente não sabe, né? Não sabe o que vai acontecer, né? Então a gente fica fazendo cópias a cada alguns anos para que a coisa sobreviva, esperamos. Esperamos, né? Um livro, também o que você falou, se bem conservado, ele segura, né? Ele aguenta e tem essa coisa da permanência e do contato, né? Da troca do físico, que uma foto num HD não traz. Mas é quase também revolucionário, né? E em tempos disso, da rapidez e das redes e do consumo rápido das coisas e da falta da impressão, a gente querer, então, vamos fazer um livro, vamos imprimir, vamos registrar isso aqui para além do que vai passar muito rápido. Às vezes você pensa que é uma loucura. É uma pequena loucura, Porque o trabalho que dá, o quanto custa, enfim. Mas a vida é feita de loucuras boas. A gente tem que fazer. Com certeza. Então agora o momento é isso. Vamos divulgar. Vamos levar para vários lugares. E quem quiser conferir, Se Murió Fidel, de Giovanni Bello. No site da Vento Leste, que é a editora. É disponível para compra. Bom, vai estar na Europa também, na minha mão, no caso. Mas no Brasil, com a Vento Leste, para qualquer lugar do Brasil, eles estão enviando. Que ótimo. Giovanni, muito obrigada. Foi uma conversa incrível que vai muito além do que fica. Foi um prazer te receber. Obrigado. E espero ver novos ensaios desse cacife muito em breve. Obrigado. Se Murió Fidel. Viva Fidel. Viva Fidel. Esse foi mais um BDF Entrevista. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.